A estratégia do ciclo circadiano no dia a dia. Dia e noite, sol e lua, atividade e repouso. Os mecanismos biológicos são sincronizados pelos ritmos da natureza e são afetados principalmente pela luz e pela escuridão, mas também pela variação de temperatura. Eu sou Marina Sesocco e eu ajudo mulheres a cultivarem a sua melhor versão para viver uma vida plena. Vem comigo, Flor, que a gente vai ter muita coisa para falar aqui. Todos os seres vivos, inclusive o ser humano, ele opera de acordo com uma regra biológica chamada ciclo circadiano ou ritmo circadiano. Circadiano vem do latim circa diem, cerca de um dia, e é o período de 24 horas. Essencialmente, o seu corpo varia em termos de processos biológicos, de coisas que estão acontecendo dentro de você conforme cada hora do dia. Mudanças hormonais, fisiológicas, mentais e comportamentais são influenciadas pelo nascer e pelo pôr do sol. Uma nova ciência surgiu, a chamada cronobiologia, que estuda como o tempo influencia na vida dos seres vivos, principalmente como afeta os seres humanos. Compreender como o organismo é predisposto em horários determinados ajuda a organizar a vida de uma forma mais produtiva. Escolher os melhores momentos para desempenhar atividades específicas, como o horário influencia o funcionamento dos órgãos e dos processos metabólicos específicos. Estar fora de sincronia com os horários naturais afeta o nosso apetite mais ou menos, para mais ou para menos. A gente também é influenciado por outros ciclos, que são os ciclos infradianos, como as estações do ano, as fases da lua e o ciclo menstrual. O Sol, ele é determinante para a existência humana e de toda a vida na Terra, na verdade, né? Toda a vida, ela é influenciada pelo Sol, não só pela luz visível, mas também pelas faixas de luz que a gente não enxerga, como a luz infravermelha e a ultravioleta. A luz do Sol, ela aumenta a produção de serotonina, dopamina e de melatonina. É a luz do Sol que regula a melatonina que vai ser liberada à noite, porque ela é ativada pela escuridão. O corpo sintetiza a vitamina D através do colesterol da pele quando recebe os raios ultravioleta B, UVB. E como diz Hipócrates, nós perdemos a saúde conforme nos afastamos da natureza. Então vamos tentar nos conectar novamente com a natureza, com os ciclos naturais. Hoje no dia a dia, com as nossas tecnologias, com os avanços, com as luzes artificiais, o dia pode durar 24 horas ininterruptos. Só que a nossa natureza, o nosso relógio biológico interno, não acompanha esse ritmo da modernidade. Por milhares de anos, a gente acompanhou o ritmo do Sol, o ritmo da natureza, as estações do ano, as fases da Lua. Então, reconectar com essa essência, com esse ritmo natural, ajuda a nos trazer mais bem-estar, mais produtividade, tá bom? Tá gostando desse vídeo? Então dá um like para eu saber que você está gostando e já se inscreve aqui. Vai ter aqui algum botão aqui no YouTube para você poder se inscrever. Se inscreve que eu tenho muito mais para compartilhar, tá bom? Então, quais são os melhores horários? Quais são os horários desse ciclo circadiano e como eles se relacionam com o nosso dia a dia? Como utilizar a máxima potência desses horários? Das 6 às 9 da manhã é a hora do despertar, próximo ao nascer do sol. A luz do sol, ela corta o efeito da melatonina e ativa outros hormônios estimulantes, como o cortisol, a serotonina e a adrenalina. São os hormônios que estimulam o funcionamento, a atenção, nos levar para a ação, fora o bem-estar e outras coisas mais. Então, despertar com a luz é a melhor forma do que você acordar bruscamente com o despertador. Então, se na sua realidade, na sua condição, você consegue morar numa cidade que você não se afeta tanto com luzes artificiais
externas, você pode tentar dormir com uma frestinha da janela aberta para você despertar junto com as luzes do sol. Se o seu horário para acordar é próximo e tem a ver com esse horário de sol. Se a sua necessidade de acordar, de despertar for mais cedo do que o nascer do sol, existe um aparelho hoje que eu não sei o nome, eu preciso buscar o nome, que é tipo um despertador, só que em vez de ele emitir sinais sonoros para você despertar, ele começa a emitir luz, ele começa a clarear e assim você vai despertando o seu corpo naturalmente com a luz, né? O corpo acha que é a luz do sol, é o aparelhinho, então você naturalmente começa a despertar com a luz. Mesmo com os olhos fechados, as células da retina, elas são tão poderosas que elas conseguem ter a sensibilidade para perceber a luz mesmo com os olhos fechados. E isso já começa a despertar o seu cérebro, despertar o seu corpo. O cérebro já corta a glândula pineal, já corta a melatonina para você começar a despertar e ativar esses outros hormônios que são os hormônios do dia, os hormônios estimulantes para você ficar ativo durante o dia. Nesse horário, das 6 às 9, é o horário de você praticar o seu ritual matinal. Se você faz parte da jornada Sua Vida Intencional, você sabe a rotina da jornada matinal, que você pode praticar esse horário da manhã. É o horário para você tomar bebidas estimulantes, como o café, o matcha, o bulletproof coffee, enfim, bebidas estimulantes de preferência as naturais, né? Porque a gente está falando sobre natureza, o corpo é feito de natureza, e quanto mais produtos ou alimentos naturais a gente ingere, melhor o corpo absorve e ele agradece. Próximo horário, das 9 às 12 horas, é o horário que o sol emana as luzes UVA. Essas luzes, essa faixa de luz, que é a ultravioleta A, ela estimula a produção da dopamina, o hormônio da motivação e satisfação. E também estimula o hormônio serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e que no futuro ela se transforma em melatonina. Esse é o melhor horário para atividades que requer atenção mental máxima. Esse é o horário do seu pico mental, é a hora que o seu cérebro está no seu auge, todo o seu poder de concentração, de solução de problema, masterizar esse horário, você buscar esse horário para fazer suas principais atividades do dia. Vai ser muito mais produtivo, muito mais ativo, né? Muitas vezes você pode ter também nesse período um problema de perda de foco. E isso acontece pelo excesso de informações vindas do aparelho celular. Então, nesse período, você evita ficar saltando a sua atenção de galho em galho. O que seria isso? Você pegar o seu celular e ficar lá rodando o feed do Instagram, o Reels do Instagram, os Shorts do YouTube, porque é 1 minuto de a sua atenção, o videozinho dura 1 minuto no Shorts e você já fica mudando de atenção de tempos em tempo. Então, evita esse excesso de informação que ele ativa a sua mente, deixa a sua mente extremamente carregada de informações, porque toda vez que você muda, percebendo ou não, você tem que prestar atenção, você muda o seu foco, muda a atenção, é interessante pela agilidade do processo, só que também você sobrecarrega o seu cérebro. E isso isso é prejudicial porque ele te ajuda a perder o foco, e não é essa a sua intenção é manter, ganhar foco. E do meio-dia às 14 horas é o horário do pico metabólico digestivo. É o melhor horário. É o horário para você fazer uma refeição farta, nutritiva. É o horário que a gente comumente almoça. É o melhor horário também para tomar um banho de sol nutritivo, porque é nesse horário que a gente recebe os raios UVB, ultravioleta B. E esses são os raios que sintetizam a vitamina D. A vitamina D, tão elementar, tão fundamental, ela ativa 85 funções no nosso corpo e ela ativa 2.000 células, genes de pró-saúde. Tá? É ideal tomar esse banho de sol sem protetor solar, porque o protetor, ele bloqueia justamente os raios UVB, que são os que sintetizam a vitamina D. E é por um período pequeno de tempo, é de 10 a 15 minutos, se você tem a pele clara, e até 30 minutos para quem tem a pele escura. Então, quem tem a possibilidade, né, eu acho que até o luxo de tomar um banho de sol nesse horário do almoço,
é um efeito muito bom, ele traz muitos benefícios para a sua saúde. Isso pode trazer, só para você ter uma ideia, de 15 a 20 mil UIs de vitamina D, só nesses minutos de sol. Das 13 às 15 horas, logo depois do almoço, por isso que esse intervalo, você perde, é a hora que você tem uma queda de energia, você perde o foco. Então, para isso, pode virar sonolência, inclusive. O ideal aqui é você. Opa, esqueci de mudar a tela. É você se movimentar, mexa-se, tá? É a hora de você ficar um pouco mais desperto no seu corpo para evitar aquele sono depois do almoço. Se for na sua realidade, se for possível para você, você pode trabalhar com as famosas stand desks, que são mesas elevadas que você trabalha em pé, tá? Isso pode te ajudar muito no seu desempenho para evitar o sono. E se você é motivado, você gosta de tomar cafeína para dar aquela despertada, toma até as 2 horas da tarde. Porque após esse horário, a cafeína pode sim atrapalhar o seu sono lá à noite. Tá? Depende muito do seu metabolismo, conforme a sua realidade, a sua individualidade. Se o seu metabolismo é um metabolismo que processa rápido a cafeína e elimina rápido a cafeína, até que não tem tanto problema. Agora, se você é como eu, que a cafeína fica por muito tempo, eu demoro muito tempo para eliminar a cafeína do meu organismo, então se eu tomo café depois das 2 horas, das 14 horas, isso afeta o meu sono à noite, eu não durmo tão profundamente. Das 15 às 18 horas, é um horário que o seu corpo está com a maior concentração o melhor horário para coordenação e força muscular. Se você tem a disponibilidade de praticar a corrida, musculação, exercício físico intenso, o HIIT, o Tabata, enfim, que são atividades intensas. Então, é um horário, é uma janela de horário. Nesse horário, seu corpo está mais predisposto a receber esse tipo de exercício, que ele vai ter um resultado muito melhor, tanto para o seu corpo, quanto pelo processo de depois para você começar a entrar no descanso para o seu sono. Aqui uma sugestão é que entre as 17 e 18 horas você jante. Jantar mais cedo como os americanos. Por que você jantar mais cedo? Jantar com realmente uma boa refeição, farta e tal, nutritiva. Porque você dá tempo para o seu organismo fazer a digestão, às vezes de uma proteína mais pesada e tal, que demora mais tempo para digerir. E se você sentir fome um pouquinho mais tarde, você faz uma leve ceia, um snackzinho, só para dar uma aliviada aqui, tá? Na fome, se você sentir. Se você não for adepto dos jejuns intermitentes, ou se você não pode fazer os jejuns, essa é uma boa dica, você trazer o horário do jantar para as 17, 18 horas. Próximo horário, próximo bloquinho de tempo, das 18 às 21 horas. Se você também precisa fazer alguma atividade de trabalho, essa é uma hora para você mandar um e-mail não tão importante, fazer algumas respostas, alguma coisa nesse sentido. Também é um ótimo horário para atividades mais leves, que exigem menos da atividade cerebral, menos mental. É um ótimo horário para você fazer artes, artesanato, ler livros, meditar. Aqui é um bom horário para fazer yoga, pilates. A partir nesse bloco de tempo, você começa a reduzir a incidência, a exposição à luz branca, porque a luz branca, ela estimula o cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. E se você não consegue efetivamente, ou por vários motivos, sair da luz branca, você pode usar bloqueadores, tanto físicos como óculos, com as lentes amareladas, alaranjadas, que elas filtram a luz branca, como você ter em alguns ambientes estratégicos na sua casa, como no quarto, você ter a lâmpada mais amareladinha, para você começar a induzir o seu sono.
Também tem apps, aplicativos para você pôr no celular que ele filtra a luz branca, ele já deixa a sua tela mais alaranjada, para você justamente ter essa redução desse impacto de luz branca. Às vezes a gente assiste uma televisão à noite, que é uma luz branca, então começa a reduzir próximo ao horário de sono, normalmente 2 horas antes do sono, você tenta reduzir, na hora que você determina para você dormir, a gente vai falar isso na próxima, no próximo vídeo, que vai ser sobre sono regenerativo. Então, você começa 2 horas antes a diminuir a incidência de luz branca para você entrar no processo de sonolência, para você começar a entrar no processo do sono. Das 21 às 22 horas, você pode praticar o seu ritual noturno, às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, você pode começar um pouquinho antes, mas aproximadamente a partir das 10 horas, você já pode, das 9 horas, desculpa, você já pode começar a entrar no seu ritual noturno. Já pode tomar um banho morno para começar a relaxar e entrar no período de sonolência. Às vezes uma leitura de um livro num Kindle, para que não tenha luz tão intensa, para você começar a entrar em relaxamento e praticar meditação, silêncio, agradecimento, para você embalar no sono profundo. E aproximadamente às 22 horas você dorme e entra nesse sono profundo. Fez sentido para você? Então dá um like nesse vídeo, segue o canal que sexta-feira vai ter outro vídeo falando sobre sono regenerativo. Tchau, tchau, Flor, até o próximo vídeo.